Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para terça-feira, 28 de outubro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos, graça e paz, Áries. Vamos lá, Áries, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, tá? 28 de outubro. Muito bem, o que é que está de favorável para os arianos, tarô, para as próximas horas? Áries, arcano do julgamento, hum, arcano do diabo, viu? Aqui no favorável. Isso é muito positivo, tá? Bora conversar um pouco sobre isso. O que está no oculto, por favor, tarô, o que os arianos precisam evitar. O Papa, interessante, né? O diabo e o arcano do Papa. E o ariano também tem que evitar cavalo de paus. Aconselhamento, por favor, tarô, o Ás de Ouros. Olha, Ares, vamos lá, cara. As próximas horas aí vai estar pintando uma conversa muito séria entre você e alguém, e eu vejo muito isso aqui no arcano do julgamento, tá? Movimentações extremamente favoráveis aqui para você tá batendo martelo em alguma coisa, tá? Pode ser um negócio, pode ser alguma questão de relacionamento. Então aqui nós temos até a energia de você tendo contato com algum tipo de ex-amor, tá? Alguma pessoa que já passou antes por tua vida, que você já teve alguma história com essa pessoa, nem sempre, sabe, ligado à vida amorosa propriamente dita. Mas pode sim estar pintando aqui aquele cara a cara, aquele encontro, aquele momento em que alguma coisa que antes não foi resolvida, agora pode estar sendo resolvida entre você e alguém. Aqui pode estar implicando reuniões, tá? Reuniões de trabalho, reuniões de parceria, ou até boas oportunidades que você tem agora, Ares, para mostrar o seu valor. Sabe, aquele negócio, ó, eu tenho que mostrar, eu vou dizer que eu sei fazer e eu vou demonstrar para as pessoas alguma coisa. Então, o julgamento aqui aparece muito com essa tendência de oportunidades únicas, tá? Que de repente você pode ter nesse momento que serão extremamente favoráveis para você, tá? No positivo também aparece o arcano do diabo. E o arcano do diabo no positivo, aqui vem para falar bastante sobre cobiçar coisas, né? Querer mais, Ares. Às vezes a gente fica meio ali naquela bolha, naquele contexto, naquela situação, se prendendo demais a alguma coisa. E o que eu vejo aqui no arcano do diabo é que tem ariano que está aí se desapegando de alguma coisa, tá? Pode ser até, inclusive, para alguns arianos, se desapegando de algum vício. E quando eu falo de vício, eu não estou falando aqui especificamente com relação a vício a cigarro e a bebidas, não. Pode ser qualquer outro tipo de vício. Inclusive, Ares, até as certas dependências aqui emocionais, né? Aquela dependência, aquela coisa que te segura demais. Então, vejo que o momento está extremamente favorável para você, Ares, nessas próximas horas, estar se desapegando, mostrando qual é o teu valor e, de fato, cobiçando coisas grandes para você, tá? Então, tem aqui uma tendência muito boa para isso. Tanto pode vir para campo de relacionamento, como um bom momento, tá? Quanto para campo de trabalho e também espiritualidade. Agora, o que deve ser evitado, Ares, é ficar distante demais da tua espiritualidade, tá? Ouvir o que as pessoas têm para te dizer é importante, cara. Você é uma pessoa que adquiriu uma maturidade muito grande. Você pode não ter a maturidade geral de todos os campos da tua vida, mas aqui eu venho para dizer que nesse momento aqui tem situações às quais você tem uma maturidade muito grande e você vai precisar ouvir a voz da sua maturidade. Ou quem sabe até, Ares, ouvir a voz das pessoas que têm maturidade, que podem te ofertar um bom conselho no momento. Então, eu diria, não ignore alguns conselhos de pessoas mais experientes. Eu vejo aqui a imagem de um homem mais velho que pode sim te dar um conselho que pode ser muito bom, tá?
Cavalo de paus aparece também aqui. E uma coisa que eu diria para alguns arianos é: evita a desorganização, né? O excesso de metas, o eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes, Ares, é fazer uma coisa de cada vez. Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo bem nada, né? Fica só um pedacinho seu ali e deixa a desejar em algumas situações. Então, talvez seja aquele momento em que você vai precisar direcionar a sua energia para um ponto específico e ir naquilo. Um conselho espiritual para você, Ares, veio o arcano do Ás de Ouros. E o conselho aqui é: tudo começa no início. Lembra disso. Não antecipe certas coisas. Tudo começa no início. E lembre, o que você está plantando agora, você vai colher. Tá? O Ás de Ouros vem para mim muito com esse aconselhamento. O que eu estou plantando agora, eu vou colher mais lá na frente. Tá bom? Afirme assim: atraio riqueza e prosperidade. Deixa aqui nos comentários, Ares, esse mantra, tá? Que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Touro, taurinas e taurinos. Vamos lá, Touro, para a tua previsão de tarô para as próximas horas. Em especial para esta terça-feira, dia 28, tá? Muito bom te receber aqui, Touro. Vamos ver o que é que está de favorável para o signo de Touro para as próximas horas. Touro, olha, arcano do Rei de Paus. Rei de Paus que vem para falar muito de uma personalidade um pouco mais forte, um pouco mais direta, tá? Rei de Paus é a liderança, então possivelmente aqui um bom momento para exercer o seu papel de líder, tá? De líder. Excelente momento para trabalho, tá? Para quem está trabalhando aí, você pode chamar a atenção de superiores com a forma que você trabalha. Não se surpreenda também, tá? Se você for indicado para um cargo nesse momento, tá? Para um cargo que tenha mais poder. Mas isso não veio de graça. Isso veio por conta que você trabalhou para adquirir essa conquista, tá? Para outros aqui, inclusive, para outro grupo de taurinos, pode estar representando aqui a energia de alguém aqui na tua vida, tá? Uma pessoa que talvez te incentive, uma pessoa talvez que te inspire. Pode sim ser a figura de um homem, tá? Que possa te inspirar. Pode ser um patrão, pode ser um amigo, pode ser um namorado, tá? Um companheiro que de repente te inspire nesse momento a atingir patamares que você nem imaginava. Agora, é aquele momento, Touro, que eu percebo que você está direcionando a sua energia para campos específicos da tua vida. Sabe assim? Olha, o meu foco hoje é trabalhar, meu foco hoje é construir aquela estrutura. Então, eu sinto que talvez seja esse momento onde você está focado, tá? Em pontos específicos da tua vida. Pode ser que tenha até alguns prejuízos no que compete você estar olhando demais para uma coisa e acabar esquecendo de outra, tá? Mas o foco aqui tá absoluto. Agora, o que os taurinos precisam evitar, por favor, Tarô? O que os taurinos precisam evitar? Aí nós temos aqui os 5 de espadas. Para de perder teu tempo com discussão que não faz o menor sentido, tá? Aí que eu fiquei aquele tempão conversando no WhatsApp com fofoca sobre não sei o que, sobre não sei quem, ou eu sentei para conversar com alguém e aquela conversa só girou ali na questão de falar de uma pessoa, ou simplesmente discussões que não fazem o menor sentido. Sabe assim, discussão que no final você pensa, cara, que perca de tempo foi essa? Não fez o menor sentido aqui eu entrar nessa discussão. E principalmente aqui para um grupo de taurinos, se colocar em risco demais, Touro, com algumas pessoas, tá? Então aqui é aquela questão, ó, essa pessoa está complicada demais. As intenções dessa pessoa não são as melhores para comigo. Então, ó, prefiro evitar. Então, assim, tem gente aí, Touro, que você vai precisar evitar. Justamente para você
não cair em maus lençóis, não cair em fofoca, não cair em relações falsas. Então, talvez é necessário para agora ter um pouco mais de cautela com alguns tipos de diálogos, com alguns tipos de interações com algumas pessoas, tá? Sinto muito isso aqui com os 5 de espadas e aquele negócio. Você no final acaba percebendo, cara, não valeu a pena. Tem coisas aí que não valem a pena, tá? O que mais, Tarô? Ó, arcano do 10 de paus. Então aqui, Touro, tá falando muito de uma questão de você tá colocando nas suas costas pesos demais. Importante aqui estabelecer alguns limites. Importante também entender o tempo de cura. E principalmente, Touro, a questão de se sobrecarregar com responsabilidades que não são só suas. Às vezes é aquela responsabilidade demais que você está carregando no campo de relacionamento, é uma pressão que você está colocando demais em alguma coisa, ou tem gente aí que está colocando uma pressão demais em você. Eu diria que é nesse ponto aqui que é necessário ter conversas que não envolvam apenas a discussão sem sentido, mas que estabeleçam alguns limites. Para outro grupo de taurinos, eu vejo muito 10 de paus você conseguindo bater uma meta que houve desgaste, houve muito suor, houve muita dedicação da sua parte e você conquista, tá? Mas atenção, porque pode sim bater o cansaço e esse cansaço até pode, de alguma forma, Touro, prejudicar um pouco o seu corpo, tá? Por isso que eu termino dizendo, estabeleça alguns limites, tá? Estabeleça alguns limites. Um direcionamento espiritual para o signo de Touro veio com o arcano da Imperatriz. Imperatriz, um arcano que fala de criatividade, de inteligência, de manifestação. Então, Touro, manifeste aquilo que você deseja, tá? Tudo começa no teu campo de pensamentos. Você é uma pessoa muito inteligente. Então, não duvide, tá? Não duvide da sua criatividade. Não duvide da sua fertilidade. Portanto, afirme assim: vitória. Só fale isso. Vitória. É a sua palavra do dia. Tá bom? Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá? Abraço. Tchau, tchau. Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja com você, gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô, gêmeos, para as próximas horas. Em especial, gêmeos, para essa terça-feira, tá? 28 de outubro. O que é que está favorável nesse momento na vida dos geminianos? Nós temos aqui um arcano do 6 de espadas. Então a gente está falando aqui, gêmeos, de situações em que você está seguindo em frente, tá? Aqui para um grupo de geminianos pode representar uma resolução de uma questão com alguém, com possíveis reconciliações. Para outros, aqui já pode representar você não querendo dar tanta satisfação para as pessoas e seguindo seu rumo, tá? Você segue o seu rumo. Então é aquele negócio, né? Ó, não vou mais me importar com aquilo, vou seguir em frente. As águas começam a ficar mais tranquilas para você a partir do momento em que você resolve repaginar algumas questões. Aqui para alguns representa muito uma tendência a estar mudando a frequência, mudando o padrão, passando por aquele processo de transformação, passando por aquele processo que eu diria para alguns de transição, de transições, tá? Qualquer transição que venha rolando no momento em tua vida, gêmeos, pode ser muito favorável para você, tá? Desde que você entenda que é necessário deixar para trás certas questões. É aquele negócio, ó, deixo para trás, me solto, sigo em frente. Esse arcano simboliza muito isso, tá? Então pode ser até um distanciamento de algumas pessoas do trabalho, pode ser até uma mudança, ou para muitos aqui, uma saída do trabalho. Então, todo e qualquer tipo de mudança, para geminianos que estão pensando nisso,
Tá muito favorável aí para as próximas horas, tá? O que os geminianos precisam ficar um pouco atentos e evitar ao máximo. Vamos lá, por favor, tarô. O que os geminianos precisam evitar? Ó, três de paus. Então aqui seria muito uma questão, gêmeos, de você ter medo do novo, tá? Evita ter medo do novo, evita ter medo de desbravar novos caminhos, evita ter medo de alguma forma do que tem pela frente. A vida, ela é novidade todos os dias. Então, quando a gente se prende demais a algo, nossa visão ela fica um pouco limitada, sabe? Então, eu percebo aqui que talvez é aquele momento em que você vai precisar ter um pouco mais de coragem de olhar adiante, sabe? Aquele negócio, só comecei hoje esse trâmite na minha vida. Então, já olha o que é que isso aí vai gerar para você no futuro. Eu diria até que para alguns geminianos é necessário ser mais positiva, é ser mais positivo do que tem vindo pela frente. Então evita, né, ficar preso demais, evita não ter coragem de tentar, evita a questão de atraso, sabe, de porque eu fiquei frustrado com aquilo, eu não vou mais para frente. Olha, não dá, tá? Evita essa questão de ficar preso demais àquilo que deu errado, ó. Vamos para cima. Se tem metas que você tem que bater no momento, vá, faça. Porque aqui, ó, pode estar falando justamente de atraso, de demora para você mandar um e-mail, de demora para você poder falar com aquela pessoa, de demora para você resolver logo uma questão. Então, talvez agora é o momento, ó, cara, vou evitar fazer isso e vou com tudo, tá? E o seis de espadas me remete muito a isso. O que mais, Tarô? Por favor. Ó, cavalo de paus. Então aqui eu vou falar especificamente para um grupo de geminianos que nesse momento querem inovar em algo novo. Querem inovar, né? Se inovar, inovar é algo novo, né? Ficou meio redundante. Mas vamos lá. Para quem está querendo inovar, é um bom momento. O cavalo de paus fala de coragem para manifestar, coragem para ir, coragem para tentar, para tomar uma iniciativa. É o momento ideal para tomar certas iniciativas, gêmeos. É aquele negócio, ó, eu já estou ganhando dinheiro com aquilo, peraí, que eu vou arrumar um plano B aqui para me ganhar dinheiro com uma outra coisa, sabe? É aquele trâmite, olha, eu me resolvi aqui com essa pessoa, vou aproveitar mais esse relacionamento. Eu vejo muito o cavalo de paus você resgatando o fogo, ou se sentindo mais motivado ou motivado a tomar iniciativas que deixarão seu coração mais aflorado. Então eu diria, sabe o que, para alguns geminianos? A vida é uma experiência que vale a pena ser vivida. Portanto, afirme assim, gêmeos. Vivo a minha vida. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas. Em especial para esta terça-feira, tá? Dia 28 de outubro. E Câncer, o que é que tá de favorável para você nas próximas horas? Vamos saber aqui, Tarô, por favor. Câncer. Câncer, olha, arcano da Rainha de Espadas. Então aqui já vem para falar de uma energia de mais individualismo, empoderamento, mentalidade extremamente crítica com algumas pessoas, com algumas situações. É o famoso, né? Não é não. É você recusando, é você avaliando, é você estudando as melhores possibilidades. Essa rainha de espadas, ela é muito esperta, mas também muito direta, tá? Então, eu diria que é um bom momento aqui para conversas um pouco mais esclarecedoras. Sabe, zero mimimi, zero coisinha, zero besteirinha. Não, aqui é aquele negócio. Cara, é assim que faz e é assim que vai ser. Ou, ó, eu quero ficar sozinha. Eu quero ficar sozinho.
É quando você é câncer, não precisa dar tanta satisfação da tua vida para algumas pessoas, tá? Essa rainha de espadas, ela representa muito isso, né? Eu não preciso mudar para poder me adequar à expectativa de uma outra pessoa. Eu sinto muito isso. Então, pode ser para o campo de trabalho, pode ser para o campo de relacionamentos, pode ser uma questão muito pessoal sua, onde você se encontre muito mais independente e lúcido do momento. Agora, a tua fala, ela está muito afiada. Aí é um ponto, câncer, que você pode de alguma forma agradar a alguns e desagradar a outros, tá? Bom momento aqui para você chegar lá e ó, cortar. Então, inclusive aqui pode estar representando possíveis cortes que tu pode estar dando aí com relação a algumas pessoas, tá? O que os cancerianos precisam evitar, por favor, Tarô? O que os cancerianos precisam evitar? Olha, Ás de paus. Então eu diria, evita, sabe o quê? A imprudência, evita a impaciência, evita a falta de foco. Talvez é aquele momento em que você tem que estar um pouco mais focada. Tem que estar um pouco mais focado, né? Camarão que dorme na praia, a água chega e leva. Aí é aquele negócio, né? Ai, porque para eu me sentir motivado, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ai, porque eu só fiz aquilo porque aquela pessoa. E, cara, a Rainha de Espadas, ela não está preocupada com isso. Ela é independente. Então, eu diria até para alguns cancerianos, evita demais a dependência de algo, sabe? A dependência de alguém, a dopamina, dopacinérgicos demais. Cara, foca, sabe? Se é um momento que tu quer tirar para você, beleza, que isso possa estar partindo de dentro de você. Agora, se vem de impaciência, se vem de falta de foco, você está se deixando influenciar demais. Então, eu diria até para alguns cancerianos, atenção com certas influências que não fazem o menor sentido, tá? É aquele negócio, né? O fogo queima e quando queima, queima rápido demais. Aí você vai ter que fazer agora por conta própria. É sobre isso, tá? O que mais, Tarô? Ó, 10 de espadas. Então a gente tá falando aqui, sabe de quê? De você cortando da tua vida, câncer, algo que vinha te penando aí, cara. Tu vai estar cortando aí da tua vida algo que vinha te penando. Inclusive aqui pode ser até relacionamento. A sua paciência com algo acabou. Não, não tolero mais aquela situação. Pode ser que você até dê um fecha com alguém do seu trabalho. Ou você possa tá dando um fecha aí com um cunhado, com uma cunhada, com um sogro, com uma sogra, com aquele irmão, aquela irmã que parece que não contribui com muita coisa. Então, o fecha aqui vai ser dado. E eu vejo muito isso aqui com o 10 de espadas, que pode ser um fecha até que tu dê aí no campo de relacionamentos para alguém. Não, não dá. Não, não tolero mais isso na minha vida. E o 10 de espadas é aquele negócio. É o final pela dor, mas pelo menos é resolvido, tá? Afirme assim, câncer, afirme assim. Aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Abraço, até amanhã. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, Leão, para esta terça-feira, 28 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Próximas horas, o que é que vai estar rolando, leoninos e leoninas? Vamos saber aqui, tá? O que é que está de positivo para os leoninos e as leoninas? Ó, 10 de copas, tá? 10 de copas vem para falar de momentos de completude emocional.
Para quem está esperando notícia boa para a família, ó, Leão, tem notícia boa que vai deixar o teu coração mais feliz, tá? Pessoas até, inclusive, que querem compartilhar com você felicidade. Então, é aquele bom momento no trabalho, é aquele bom momento no relacionamento, tá? Então, quando vem com essa pegada de um compartilhamento emocional, legal. Ou você compartilhando algo com as pessoas, ou as pessoas compartilhando com você algo. Dias de luta, dias de glória, né? Dias de tensões, dias de realizações. Então, o 10 de Copas me remete muito, Leão, a momentos de felicidade, cara. Alguma coisa que está te fazendo muito bem. Pode representar a chegada de algo ou simplesmente para esse momento, algo que deu certo ali no trabalho, a meta foi batida, ali no relacionamento, é aquele momento onde você e essa pessoa estão com uma entrega muito legal e é bom para os dois. É aquele momento onde até você acorda com um sentimento de mais gratidão, tá? Por que não dizer isso, né? Você sendo mais grata, grato por aquilo que tem, por aquilo que compartilha com as pessoas. Então, eu diria que é um momento muito bom para isso, tá, Leão? Agora, o que deve ser evitado é prestar um pouco de atenção, tá? É o seguinte, por favor, Tarô, o que os leoninos precisam evitar. Leão, ó, Rei de Espadas. Então, eu diria, sabe, é o excesso da falta de estratégia ou o excesso de querer colocar estratégia em tudo, né? É buscar demais a racionalidade de algo, né? Quando a gente é muito racional para algumas coisas, a gente não aproveita aquele momento, sabe? É aquele negócio, olha, coma aqui esse chocolate. Alguém te dá um chocolate, né? Aí você mastiga o chocolate. Podendo você dizer que tá gostoso, tá bom, porque tá bom mesmo? Aí vem aquela questão, mas quem foi que fez o chocolate? De onde é que vem? Ah, não sei quem fazia um melhor e etc. Talvez esses julgamentos, você talvez usando a sua intelectualidade para algo que não vai trazer para você. Você vai desperdiçar um bom momento por ser racional demais. É isso. Eita, muito obrigado, meus guias. É isso. Às vezes a gente desperdiça bons momentos porque somos racionais demais, cara. Sabe, racionais demais. Então, é importante ser racional, é importante ser frio, para aquilo, ele é. Mas certas vezes a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, né? Acho que você entendeu. Ai, Alonra, tá me chamando que eu vou ser o chato da turma? Eu não diria que você é o chato da turma, vai ser a chata da turma. Mas eu diria que o excesso de estratégia, o excesso de autoridade pode sim se tornar uma rigidez. Então não seja tão rígida ou se cobre demais ou cobre das pessoas demais. Cara, a felicidade ela é mais simples do que você imagina. Problema, vai ter problema em qualquer relacionamento. Então, viver um pouco mais o brilho e o encanto do seu dos seus relacionamentos pode sim ser uma coisa muito gostosa e muito prazerosa para você, tá? O que mais, Tarô? Por favor. Ó, arcando dois de copas. Dois de copas que simboliza parcerias, uniões, forças que se somam. Então, aqui pode estar representando contatinho com pessoas, momento de mais prazer, momento de mais união, momento de mais cumplicidade, de boas conexões. Então aproveite as conexões que de repente aparecem nesse momento em tua vida, Leão, que de alguma forma podem trazer para você algo muito benéfico. Eu não estou falando aqui só de conexão amorosa, não. Pode ser outros tipos de conexões, tá? E aqui é você entrando em harmonia consigo mesmo, entrando em harmonia com as pessoas. Portanto, afirme assim, Leão, atraio felicidade. Afirme, Leão, atraio felicidade. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo.
Abraço, até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que alegria de viver esteja contigo, Virgem, hoje, amanhã e sempre. Graça e paz, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô nas próximas horas, tá? Em especial para essa terça-feira, 28 de outubro, tá? O que é que nós temos de favorável, Virgem, para as próximas horas? Vamos saber aqui, por favor. Olha, Virgem, As de Ouros, tá? As de Ouros é um arcano que eu considero muito o arcano da boa sorte. Ai, amor, se tem um negócio que eu tô querendo para mim nesse momento, é a boa sorte. Então é um arcano que representa muito isso, tá? É a tentativa, é a semente que é plantada, é a postura, é tudo aquilo que é promissor. Pode ser um bom momento promissor no teu campo de trabalho, onde você coloca em prática certas questões. É aquele momento em que você está ligado, está atento, está ligando, está tomando algumas iniciativas, mas mais do que nunca, sempre pautado naquilo que você está recebendo em troca. Algo também pode ser entregue para você no momento, tá? Algo de valor, tá? Virgem, pode ser entregue para você no momento. Talvez seja uma oportunidade, talvez seja até um recurso financeiro ou um bem material sendo colocado em tuas mãos. E eu vejo que você vai saber lidar muito bem com esse tipo de energia, tá? Para relacionamentos, eu vejo que é um excelente momento para renovação, para investimento, para implementação de algo novo no relacionamento, tá? Tem aqui uma tendência a novidades aqui também, de forma geral, para quem está buscando relacionamentos, tá? Agora, o que os virginianos precisam evitar para as próximas horas, por favor, Tarô, o que é que os virginianos precisam evitar? Virgem, olha, o arcano do mago. E é aquele negócio, né? Eu começo muita coisa e no final não consigo fazer nada bem feito. O mago aqui é uma questão que deve ser evitada, é a questão de manipulação, joguinhos, tá? Ou até pessoas aí, sabe, que estão com joguinhos demais para seu lado. É importante aqui você fazer esse reconhecimento, né? Ó, essa pessoa meio que ela tá jogando comigo, né? Ela tá esperta demais, tá manipulando demais alguma situação. Para outro grupo aqui de virginianos, eu vejo que é evitar essa questão de querer começar várias coisas ao mesmo tempo. Ou, né, eu não posso começar só uma coisa, né? Eu quero começar tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, no mesmo momento. Isso pode, de alguma forma, acabar atrapalhando, tá? O mago, essa energia do mago, para ser evitada, gente, é dar showzinho, tá? É dar showzinho, é showzinho demais, é coisinha demais. Aí você acaba se deixando cair nas armadilhas das suas próprias manipulações. Eu tenho que falar sobre isso, tá? Cuidado para você não estar caindo nas armadilhas das suas próprias manipulações. Eu diria que você tem que ter um pouco mais de foco, tá? Aqui no mago, evitar imprudência, evitar engano e usar as suas habilidades. É aquele negócio, às vezes, tá? Você adquiriu uma habilidade e você não usa essa habilidade ao seu favor. Então, evite desperdiçar o dom que você tem, tá? Eu diria até para alguns virginianos, evite desperdiçar o dom que você tem. Ó, sete paus. E aqui claramente vem para falar, sabe o que para mim? Determinação. É momento de lutar. Lute, ó, virgem. É lutar pelo amor que você deseja, é lutar por aquela pessoa que você deseja, é lutar por aquele seu trabalho, é mostrar serviço. Eu vou dizer uma coisa para você, virgem. Quando a gente não cuida do que é nosso, chega outra pessoa e pega, tá?
Então eu vejo muito com o sete de paus essa questão de que tem muitas conspirações, muita coisa aí, sabe? Tentando te atrapalhar, tentando tirar você do foco, tentando tirar você do seu propósito, talvez até atrapalhando essa questão de você investir em algo e você vai precisar driblar tudo isso e ter essa dedicação. E eu vejo que você tem essa dedicação, essa postura, né? Essa questão de que, cara, nada vai me parar. Aqui é coragem. Então, mais do que nunca, tenha coragem para lutar por aquilo que você acredita, tá? E proteger aquilo que você tem. Afirme assim, Virgem, sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Abraço, até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 28, próximas horas. Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá, Libra? Abra o coração para receber essa mensagem. E muito bem, tarô, o que é que está de favorável para os librianos e as librianas para as próximas horas? Ó, Libra, página de paus, tá? Valete de paus, que fala muito sobre a questão de impulsividade, de desejo, vontade de fazer, vontade de construir, vontade de correr atrás. E aquele negócio, né? Vou pegar a chave e vou abrir aquela porta. Eu vejo muito página de paus vindo para você para falar sobre essa questão, sabe? Olha, eu tô numa vibe agora de querer saber, de experimentar. Eu vou experimentar para ver se é aquilo que eu quero, eu vou experimentar para ver se é aquilo que eu gosto. Por isso que pode estar pintando aqui, Libra, aqui no offline, tá? Entre a gente. Descobertas que você pode fazer no momento. Descobertas sobre alguém ou descobertas sobre você mesmo. Pode ser aquele excelente momento onde as coisas se intensificam um pouco mais para teu lado. Aqui pode representar também para um grupo específico de librianos uma tendência mais jovem, você lidando com pessoas mais jovens. Aí pode ser aquele bom momento em que você lida com filhos, lida com pessoas do trabalho que são mais jovens, conduz muito bem essas pessoas, tá? Eu vejo aqui librianos conduzindo muito bem essas pessoas. Agora tem sim uma chamazinha pintando aqui. Aqui pode estar representando paixão, tá? Para alguns aqui pode ser amor à primeira vista, alguém sentindo por você alguma coisa aí e te dando alguns sinais no momento também, tá? O que você precisa evitar, Libra, para as próximas horas, tá? Que o tarô te avisa. Aí aqui veio o As de Espadas. Então eu diria, sabe, evita a falta de clareza, né? Evita fugir da verdade. A verdade ela é uma só. É aquilo que você está vendo. Então eu diria que é aquele momento em que você precisa mais do que nunca focar no que é certo, focar no que é a verdade. Eu falei aqui sobre descoberta, né? Então tu pode estar descobrindo alguma coisa aí e não adianta fingir que não viu, sabe? Não, ó, tem uma tem uma tem uma frase que eu já escutei, acho que você já também, né? Tem certas coisas que é impossível desver. Tem certas coisas que é impossível desouvir. Não sei se você está entendendo isso, né? Tipo assim, depois que você viu, depois que você ouviu, não tem como mais fingir. Então a verdade ela é uma só, tá? Então eu diria, contra fatos não há argumentos. Então evita fingir que não está vendo, evita fingir que não está ouvindo. A clareza mental está ali, tá? E você vai precisar lidar com os fatos. Vai lidar com os fatos. Lide com os fatos das coisas. E eu vejo muito isso aqui com o As de Espadas. É aqui que pode estar vindo. Para relacionamento, às vezes é uma verdade, é uma conversa que tem que ter. Às vezes é uma organização que tem que ter com relação a algo. É uma clareza que você tem que ter sobre algo.
E evitar isso só vai trazer para você prejuízo, tá? O que mais para as 72, as próximas horas dos librianos, tarô? Ó, o 2 de espadas. Então aqui nós temos aquele arcano da dúvida, da indecisão, da falta de escolha, do ficar em cima do muro. Ê, Libra, tem coisa aqui que tá em cima do muro demais, tá evitando ter uma conversa difícil com alguém, evitando fazer uma escolha. Aí é aquele negócio, né? De um lado tava em cima do muro, de um lado tinha os anjos, do outro lado tinha os demônios. Aí os anjos, desce daí, desce daí, desce daí, desce daí. Do outro lado que tinha os demônios, todo mundo calado. Aí a pessoa pergunta, por que que aqui no lado dos anjos todo mundo tá mandando descer? E aqui do lado dos demônios tá todo mundo calado, tranquilo. Aí a vozinha do demôniozinho, é porque o muro é nosso. O muro que você tá aí em cima é nosso. Então talvez é aquele momento, Libra, que você vai precisar tomar coragem, olha aqui o Pajem de Paus, para tomar uma decisão, cara. É o que eu falei com as de espadas. Contra fatos não tem argumentos. Afirme assim: abençoadas são as minhas escolhas. Afirme: abençoadas são as minhas escolhas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Signo de Escorpião, escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial Escorpião para essa terça-feira, dia 28, tá? Próximas horas, claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Scorpio, o que é que tem de favorável para esse momento? Rainha de Paus, tá? Rainha de Paus, um arcano da proatividade, do fazer, né? Do deixa que eu faço, do deixa que eu resolvo. Então a gente está falando aqui de situações, Escorpião, aonde você vai se sentir extremamente preparada para algo, preparadíssimo para algo. É um poder feminino muito grande, tá? Com a Rainha de Paus. E aquele negócio, vou mostrar serviço. Popularidade pode estar em alta, tá? Sabe assim, você trabalha vendendo um produto e é aquele momento em que tem uma grande popularidade naquilo que tu oferece. Você trabalha com pessoas, gerencia pessoas. Eu vejo muita rainha de paus também, você dando o seu melhor e chamando a atenção das pessoas com o teu carisma, com a tua vontade de fazer. Cara, não é um momento para ficar parado. De fato, Rainha de Paus não fica parada. Rainha de Paus é zero monotonia, tá? Pode também estar representando a energia de alguém aqui na tua vida? Pode. Então se prepara para muito apego, muita pegada e muita paixão também aqui, dependendo do contexto, tá? A Rainha de Paus, ela vem para abalar as estruturas e tu pode estar nessa vibe, Scorpio, de abalando aí a... Não é? Tem aquela frase que é assim, extrapolando a boca do balão. Agora, o que os escorpianos precisam evitar, tarô, por favor? Scorpio, ó, 3 de copas, excesso, tá? Não sei onde é que entra essa questão aqui, mas é importante aqui evitar. Beleza, eu gosto de tomar ali a minha cervejinha, gosto de ficar ali com o meu grupo de amigos, gosto de ficar ali me confraternizando, seja em qualquer sentido. Mas, cara, tem dias e tem dias para isso, tá? Então, veja bem, a semana está só começando ainda, né? De repente, aí se você está vendo essa previsão especificamente para terça-feira. Mas eu ainda vejo aqui, talvez, essa questão, sabe, de você estar se jogando demais, aí não sei o que, aí vai, vem, aí tem alguns excessos. Inclusive até sair por aí confiando em todo mundo. Cara, nem todo mundo pode sentar na tua mesa. Nem todo mundo tem que sentar na tua mesa.
Escorpio, tua intuição é boa. Você sabe disso. Aí eu fico ali, eu me lanço demais numa coisa, eu falo demais, eu demonstro demais aquilo. Pode dar pano para manga aí, viu, para algumas pessoas. Então, assim, excessos, né, de qualquer natureza, é muito importante aqui ficar atento aos excessos. Que mais? Mais previsão para o signo de Escorpião. Ó, três de paus. Interessante, né? Ó, três de copas e três de paus. Então, eu diria, sim, que há aquele momento de grandes movimentações e que talvez, Scorpio, você não precise se prender a muita coisa. É como se o teu momento atual dissesse assim, cara, vai. Vai nem que vá sozinho, faz nem que faça sozinho. A liberdade está aí, aprenda a lidar com a sua liberdade, aprenda a lidar com o desejo que você tem de desbravar novos caminhos. O Três de Paus é muito essa questão de eu quero ir, eu quero me movimentar, eu quero fazer, eu vou com tudo. Então, talvez esse seja o melhor momento para você focar no seu processo. Foque no seu processo. Foque no seu processo. Existe aqui uma grande progressão. Até para alguns aqui pode representar muito uma relação ficando mais forte, ficando mais unida, o que não deixa de ser um progresso. Próximas horas aí, Scorpio, movimentações em alta, só que evita excessos e evita distrações, tá bom? Afirme assim sem medo: a minha vida é abençoada. Afirme, Scorpio, a minha vida é abençoada. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Sagita, sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagitário. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagita, para as próximas horas, em especial para esta terça-feira, dia 28, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Claro que pode ressoar para você, Sagitário, nesse momento que você chegou aqui, tá bom? O que nós temos de positivo para os sagitarianos para as próximas horas, tarô? Olha, o dois de espadas aparece aqui como positivo. Então, tudo indica, Sagita, que você vai sim estar tomando decisões importantes na tua vida. Vai estar restabelecendo um equilíbrio aí muito bom. É saindo de cima do muro, é tendo uma conversa muito difícil com alguém. Olha, eu já entendi que não dá certo, que não funciona, é essa decisão que eu vou tomar. Eu já entendi que esse é o caminho que eu quero ir, é aquilo que eu quero fazer, então eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer essa escolha. Algumas conversas, tá? Depois você vai voltar aqui para me contar. Algumas conversas muito sérias, conversas extremamente pertinentes podem acontecer agora. E vem para você aqui como favorável. Sabe assim? Pessoas que estavam esperando que você tomasse uma decisão. Pronto, aí agora você chega e toma. Uma coisa bem pessoal sua, uma questão bem pessoal sua, também pode estar indicando isso. Inclusive, para alguns, tinham duas opções e você fez uma escolha. Então, nós também temos aqui você fazendo uma escolha por algo, que inclusive aqui pode envolver até vida amorosa, tá? Pode envolver até vida amorosa. O que não está favorável, por favor, tarô. O que não está favorável, o que você tem que ficar um pouco atento e evitar ao máximo, tá? O que os sagitarianos precisam evitar ao máximo para esse momento? Olha, é aquele negócio, é ficar esperando demais. Evite ficar esperando demais. Quando a gente espera demais, espera demais, espera demais, espera demais, fica naquela.
a fruta, ela fica podre. Assim, amanhã eu vou comer essa fruta, tá lá a fruta lá na geladeira. Aí, não come. Aí passa um dia, passa 2 dias. Quando tu vai olhar, já tá podre. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, evita demorar demais, sabe? Algo é demorar demais, é demorar demais. Se fosse pelo menos você planejando, você estudando, algo do tipo. Não. Então, assim, é aquele negócio, sabe? É a estagnação. Evite ficar estagnada demais. O momento pede decisão. O momento pede escolhas, tá? Se fosse assim, no positivo, planejamento, estou me articulando. Não, mas aqui não. Aqui é mais uma questão de estagnação. Sabe que pode fazer e não faz. Inclusive, até você pode estar lidando com pessoas assim. Sabem que pode fazer e não fazem. Ó, 5 de ouros. E aqui, cara, é o seguinte. Decisões que você toma que vai abalar as estruturas. O 5 de ouros, arcano que se remete à escassez, à falta, a um probleminha ali, a outra ali. Então, assim, você já percebeu que tem certas estruturas que não estão funcionando em sua vida. Ou é porque você está desprendendo energia demais com algo, ou porque você não está sendo reconhecido ou reconhecida por aquilo que você vem fazendo. Então, se tem que ter uma conversa difícil com alguém, a hora é agora. Se tem que tomar uma decisão com relação a algo que está te trazendo prejuízo, o momento é agora, tá? Portanto, você vai afirmar assim para as próximas horas. Afirme assim, Sagita. Afirme assim. A cruz sagrada seja a minha luz. Afirme. A cruz sagrada seja a minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capricórnio, para as próximas horas. Em especial, Capri, para essa terça-feira, tá? 28 de outubro. O que é que nós temos aqui, Capri, de positivo para as próximas horas, tá? As de espadas. Interessante que as de espadas saiu para o signo, acho que foi de Leão, se eu não me engano, nessa mesma casa. E olha, Capri, no positivo, as de espadas fala muito de verdade, a verdade vindo à tona. Você tendo uma nova perspectiva sobre algo. Antes eu não tinha aquela perspectiva, agora eu tenho aquela perspectiva. Antes eu não enxergava aquele relacionamento dessa forma. E hoje, talvez a atitude de alguém aí na tua vida vai te fazer observar certas coisas que antes você não observava. Ou antes você talvez não quisesse ver o que estava na sua frente. Então, é aquele negócio, a verdade é aquela que você está vendo. Então, aqui pode representar ideias que você tenha de algo. Tentei uma coisa de uma forma, não funcionou. Vou começar a olhar isso aí, vou começar a fazer, a perceber isso sobre uma outra expectativa, uma outra perspectiva. Então, tudo que envolve plano mental, agora, Capricórnio, está muito favorável para você, tá? Principalmente nessa questão de ter uma clareza muito, mas muito mais forte do que você imagina, tá? O que não está favorável é ficar adiando demais as coisas, adiando o final de algo, tá, cara? O final é aquele e ponto final. Não, mas amanhã eu termino. Não, mas não sei o quê. É aquele negócio. É ruminando demais uma história. É ruminando demais uma situação. É ruminando demais um ambiente, né? A gente pode estar falando de pessoas, pode estar falando de ambientes aqui.
E o arcano da morte é um arcano que simboliza por si só transformações e finais. Então, assim, é aquele negócio, é você se recusando a ver que uma coisa acabou. Acabou, cara. É isso, não tem o que falar, o que dizer. E aí, a morte, ela dá lugar ao novo, tá? Então, assim, vai ser babado para alguns aqui. Eu não estou falando que alguém vai morrer, não. Mas tem uma situação aqui que é necessário, sim, que ela chegue ao fim. E quando você se recusa demais a isso, aí é o famoso, sabe o quê? Empurrando com a barriga. É isso. Fica ali, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e já viu, né? Já viu qual é o caminho que isso vai dar. Ó, 10 de paus. Gente, aqui tá falando, sabe de quê? De cortes, de finais, de um processo em que o peso que você carregava das responsabilidades pode estar chegando ao final. O 10 de paus, um arcano que se remete a peso, a responsabilidade, a sobrecarga, a um esforço que você está colocando em algo. Para muitos aqui, o esforço vai ter valido a pena. Mas para outros, tá, sabe, é assim, aquela questão que você nota que está colocando coisas demais em suas costas, sabe? Colocando coisa demais em suas costas, o que talvez não seja tão positivo, tão favorável para você aqui. E é chegado o momento, Capri, de você reconhecer isso. Ou reconhecer que você precisa de uma cura para algo, eu preciso me curar de algo antes de me lançar numa outra coisa. Tá tudo bem, sabe? Quando a gente reconhece isso, cara, eu não estou preparado nesse momento para, de repente, aí me comprometer com aquele relacionamento, me comprometer com aquela coisa. Estou em um processo de cura. Pode representar isso. Para outro grupo de capricorniano, pode estar representando o seguinte: a verdade vindo à tona e um fardo que até então estava muito pesado sobre tuas costas, ele se dissipa, tá? Eu sinto muito isso. Portanto, afirme assim, para agora. Hoje eu só quero paz. Afirme, Capricórnio. Hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Signo de Aquário, aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias, tá? Hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura, Aquário, para as próximas horas, em especial para esta terça-feira, dia 28, tá? Muito bom te receber aqui no canal Graça e Paz. O que é que nós temos de positivo, Aquário, para as próximas horas, hein? É namorados aqui no positivo, tá? Então a gente está falando aqui, Aquário, de um momento onde as suas emoções estão mais à flor da pele, você está muito bem consigo mesmo, está fazendo escolhas, tá? Pode estar lidando aí com uma pessoa muito apaixonada por você, tá? Eu sinto muito isso, uma união. As escolhas que você faz no momento são também escolhas muito boas para você. E é aquele negócio, o nosso instinto, muitas vezes, ele fala mais alto. E por ele falar mais alto, né, por ele nos conduzir emocionalmente, pode ser algo muito benéfico para você. Então, eu diria, Aquário, que é aquele momento em que o amor, tá? Eu vou falar amor, gente, não vou ter receio de falar sobre isso, não. Que o amor está falando mais alto aqui na tua vida. Pode ser um amor próprio, pode ser um amor por alguém, pode ser uma conexão, sabe? Amando aquilo que faz, em harmonia com aquilo que faz. Cara, babado, é o que eu desejo pra você, tá? O que você precisa evitar, por favor, tarô, o que você precisa evitar, ó, 3 de ouros.
E eu vejo o seguinte, sabe? É aquela questão de você, Aquário, depender da opinião dos outros. Não sei se isso aqui vai vir para teu contexto, sabe? Mas sabe quando a gente depende demais da opção do outro, ou a gente é dependente demais do outro, aí aqui talvez seja um ponto que você precise evitar, tá? Evite. Às vezes você tomar uma decisão por conta própria, fazer uma escolha por conta própria, pode ser algo muito favorável para você. As conexões desses momentos são muito favoráveis. Mas quando isso ultrapassa os limites do que deve ser tolerado, aí é um problema, tá? Então, é aquilo, né? Evita, né? Evita essa questão de querer que os outros dê pitaco, de, sabe, de... Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Como também para um outro grupo aqui de aquarianos, eu já vejo uma tendência a você querer fazer tudo sozinha, tudo sozinho. Aí você vai ter que buscar o apoio de algumas pessoas e você precisa reconhecer isso, tá? Vejo muito isso aqui, cara. O que mais, Tarô, para as próximas horas? Por favor. Olha, Arcano do 10 de paus. Interessante, tá? Na minha mesa, para as leituras de terça-feira, mesmo usando alguns baralhos, o 10 de paus se fez muito presente, tá? Impressionante isso. E mais uma vez sai 10 de paus nessa mesma casa. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Não deixe que, não permita, Aquário, que certas conexões se tornem um peso para você. Às vezes o momento é tão favorável para conexões, para parcerias, para uniões e para escolhas, mas a partir do momento em que isso se torna um peso para você, pode trazer consequências irreparáveis. Então, eu diria que pegar um pouco leve seja importante. Você não vai desistir. Eu vejo muito aqui o 10 de paus, você tendo a determinação para terminar aquilo que você começou, sabe? Cara, eu estou muito determinado. Eu fui lá e terminei aquilo. Eu fui responsável, você colocou um esforço desenfreado para algo, mas é importante aqui entender que esse comprometimento, ele não pode estar gerando em você uma sobrecarga, porque pode estar rolando isso aqui, sabe? Alguém aí se sentindo muito sobrecarregado, porque tem com você um compromisso, ou você pode estar se sentindo extremamente carregada porque tem um compromisso com alguém. A tendência aqui é a dividir atividades, tá? Importante demais aqui. Entender que algumas intervenções externas podem estar atrapalhando essa situação ou esse ambiente específico. E, claro, dar espaço para cura, tá? O 10 de paus também é um arcano que envolve problemas emocionais, problemas de saúde. E dar um espaço para cura é algo importante, tá? Porque senão você vai se sentir muito sobrecarregado. Afirme assim: atraio harmonia. Afirme, Aquário: atraio harmonia. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, peixes, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, piscianos, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, peixes, para essa terça-feira, tá? Dia 28 de outubro. Muito bom te receber aqui, piscianos. O que é que tá de favorável, tarô, para os piscianos e as piscianas? O Sol, viu, peixes? O Sol aparece aqui como um arcano de positivo, né? Então, o Sol ele vem para falar de momentos de alegria, de momentos de revelações, sim, alguma coisa ficando muito clara para você. É aquele negócio, né? A verdade, ela sempre prevalece, peixes. A verdade, ela sempre prevalece. E esse arcano aqui do Sol, ele pode estar representando justamente isso, cara. Aquilo que estava na escuridão aparece. Então, está muito favorável aqui para
você se encontrando mais energético, energética, inspirador, você inspirando pessoas, as pessoas te inspirando. Eu vejo muito na figura do sol você retomando uma alegria que você tinha perdido. Pode ser, peixes, até que está pintando aqui. Eu adoro essa palavra, libertação, tá? Pode sim estar pintando aí uma libertação, algo que você se encontre extremamente positiva, muito positivo com relação a uma situação, quem sabe até com relação a alguns relacionamentos, tá? Mas o sol vem para anunciar. Então, alguma coisa, peixes, será anunciada, tá? Alguma coisa será anunciada. O que os piscianos precisam evitar, por favor? Ó, 5 de espadas. Aí aqui é interessante. A questão, peixes, de não sair por aí confiando em todo mundo, meu irmão. Não confie em todo mundo. Evite discussões que não fazem o menor sentido. E aqui, assim, é aquela questão, né? É agir sem cautela ou falar sem pensar. Evite, peixes, falar sem pensar. Tomar decisões sem pensar. Se comportar de alguma forma sem pensar. Aí eu tenho que dizer, reagir sem pensar. Porque pode ferir você ou pode ferir uma outra pessoa. Então, talvez seja isso aqui que tenha que ser evitado, tá? Se colocar em risco demais para algumas situações. Gente fofoqueira, gente invejosa. E até eu vou dizer uma coisa aqui para os piscianos. Não saia por aí contando as suas coisas para todo mundo. Não fique falando do seu relacionamento para todo mundo, tá? Porque nem todo mundo torce por você, nem todo mundo está preocupado com você. E você tem que entender isso, peixes. Nem todo mundo tem a boa fé que você tem, tá? Acordar para isso acaba sendo importante, tá? Então, assim, evita se expor demais pelo menos para esse momento, né? Olha, Arcano 10 de ouros, cara. A gente tá falando aqui de conquista, de dinheiro. Cadê os piscianos que gostam de dinheiro? Eu não tenho receio de falar sobre dinheiro, não, tá? E o 10 de ouros pode estar anunciando a ajuda de alguém aqui na tua vida. Você queria, ou estava precisando da ajuda de alguém? Essa ajuda vem. Pode ser uma ajuda para uma mudança, pode ser um empréstimo, você recebendo de alguém aí um empréstimo, pode ser nesse momento uma crise financeira sendo encerrada. Ou seja, as boas novas com relação a finanças trarão para você bons resultados. Então, tem bons resultados aqui para você com relação à estrutura. Então, é o emprego que se fortalece, é questões da casa, né, do contexto de cotidiano de casa, que a tendência aqui com o 10 de ouros é que as coisas melhorem. E tem um sol aqui. Então, pode estar anunciando, piscianos, uma notícia muito boa que está chegando para você, ou um acontecimento, ou você em um ambiente de riqueza, o que vai ser muito favorável para você. Aí aqui pode estar vindo para relacionamentos, pode estar vindo para trabalho, ou para uma questão extremamente pessoal sua, tá? Mas é aquele negócio, nem tudo deve ser falado para outras pessoas. Afirme assim: recebo, aceito e agradeço. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, peixes. Até amanhã.